Ok, vamos então dar início e vamos começar com a leitura do texto. Nosso texto-chave hoje, base, está em Lucas, capítulo 23. Depois leremos outros dois versículos em outro lugar, mas por enquanto, Lucas 23. É o único texto que relata a conversa do Senhor com um dos malfeitores, né, que foram crucificados com ele. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E os outros dois versículos estão no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Esse belíssimo capítulo fala do Messias, mas o Messias sofredor, né? Não o Messias que será o quadro do Messias quando ele regressar, que é o Messias vitorioso, que é o Messias que foi entregue por nós. Vamos ler dois versículos, o 7 e o 12. Então, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, nesse fim de tarde, nós somos gratos a Ti. Uma vez mais, podemos aquietar, Senhor, a Teus pés, abrirmos a Tua palavra e pedirmos a direção do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conforte, nos console, nos encoraje por meio da Tua palavra. Santa palavra, bendita palavra, inerrante palavra, Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, fala o coração de cada um de nós. Todos precisamos ouvir a Tua voz, contemplar o Teu rosto. Oramos com expectativa, com gratidão de antemão, por aquilo que o Senhor haverá de fazer, em nome de Jesus. Amém.
personagem de hoje é o malfeitor na cruz. Bem, na verdade, foram dois malfeitores, mas apenas um deles se arrependeu. E queremos considerar esse malfeitor em particular. Mas, ao fazê-lo, eu acho que é uma boa oportunidade para considerarmos alguns aspectos desse momento de crucificação do Senhor. E, em particular, o que eu gostaria de começar a fazer aqui agora com os irmãos é olharmos um pouco a sequência, né, da crucificação e também as 7 palavras que o Senhor proferiu estando sobre a cruz. E dessas 7 palavras, uma delas foi especificamente para esse malfeitor que se arrependeu, né? Então, vamos começar considerando essa cena. O Evangelho de Marcos cuidadosamente nos dá o horário da crucificação. Marcos diz que ele foi levado ao Calvário e foi crucificado à hora terceira. A terceira hora para os hebreus era 6 da manhã, era 9 da manhã, perdão, 9 da manhã. E sabemos que o Senhor ficou sobre a cruz por 6 horas. Então, o período de crucificação do Senhor foram de 6 horas. E essas 6 horas estão divididas em 2 grupos de 3. Sendo que as últimas 3 horas, ou seja, da hora sexta à hora nona, que no nosso caso corresponde do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. Então temos 3 períodos, 3 horas de luz durante a crucificação, das 9 da manhã até meio-dia, e depois de meio-dia até as 3 da tarde, trevas, né? E queremos ver, nesse período de 6 horas, quando foi que o Senhor proferiu cada uma das palavras que ele disse, né? Então, aqui em Lucas, já lemos as primeiras 2 palavras, e mais para frente no capítulo aparece a 7ª, a última. A terceira palavra aparece em João. A 5ª palavra aparece somente em Mateus e Marcos. E depois, voltando para João, encontramos as palavras 5 e 6. E depois a palavra aqui, ao final, em Lucas de novo. Existe pouca superposição entre os evangelhos nisso daí. Então, nós precisamos juntar os 4 evangelhos para termos todo o contexto e todo o cenário, né? Mas antes de entrarmos nos detalhes aqui das coisas que ocorreram, precisamos lembrar, né, da profecia de Isaías, os versículos que acabamos de ler, né? Alguns desses versículos se encaixam muito claramente, né, no contexto da crucificação. O versículo 7 diz que o Senhor foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca, né? E o que isso quer dizer? Quando lemos esse texto, né, de Lucas, e os outros não são diferentes nesse aspecto, vemos que o Senhor não proferiu uma palavra em defesa própria. Ele não abriu a sua boca para se defender, né? Mas ele abriu sua boca para dizer as 7 palavras que ele pronunciou. Então, essas 7 palavras têm que ter algum significado muito importante para nós, né? Outros aspectos, no mínimo curiosos, né? Diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Quem são os tosqueadores da ovelha? São aqueles que tiram, né, a pele da ovelha, a lã da ovelha. Eles tosquiam a ovelha. E o Senhor, ao chegar ao Calvário, ele foi tosquiado, se é que a gente pode dizer assim, das suas vestes. Suas vestes foram removidas, elas foram divididas e a sua túnica ela foi sorteada, né? E depois, no versículo 12, temos mais algumas informações que se confirmam aqui no texto de Lucas. Diz que ele foi contado entre os transgressores. E, de fato, vemos aqui em Lucas que ele foi crucificado, né, junto com 2 malfeitores, com 2 transgressores. Esteve junto com os transgressores.
Ele foi contado, ele foi considerado um transgressor, ele foi crucificado à semelhança daqueles transgressores. E lá diz, pelos transgressores intercedeu. Irmãos, e essa é a primeira palavra que encontramos, né, nos lábios do Senhor no momento da crucificação. No versículo 34, estou aqui em Lucas, então vou voltar ao texto de Lucas 23, nós vamos acompanhar alguns pontos aqui. Versículo 34, diz assim, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra do Senhor na cruz. Chamo sua atenção para o fato de que o Senhor, nesse momento, ainda se dirigia a Deus como Pai. Sempre se dirigiu a Deus como Pai. O meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. E aqui, mesmo abandonado pelos seus discípulos e crucificado, ele tinha a comunhão do seu Pai. Então, Pai. Só que a palavra que o Senhor profere nesse momento não é um pedido para si, não é alguma coisa em favor próprio, mas é uma intercessão. Ele intercedeu pelos transgressores, aqueles que o crucificaram. Então, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, o Senhor passou o ministério dele perdoando pecados. Os irmãos devem lembrar. Em várias situações, o Senhor disse, vai, não peques mais. Né? Os teus pecados são perdoados. O Senhor perdoava pecados. Os irmãos vão lembrar em Marcos capítulo 2, aquela cena do paralítico, que foi descido, né, tendo sido feito um buraco no telhado, eles desceram o paralítico. E diz que os fariseus ali presentes começaram a murmurar no seu coração, dizendo, quem é este? Né? Só Deus pode perdoar pecados. E a palavra do Senhor para eles naquele momento é assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados. Eu digo a esse paralítico, vai, levanta-te, toma teu leito, vai para tua casa. O Senhor tinha autoridade para perdoar pecados. Mas observou aquele detalhe, né? Quando está sobre a terra. E aqui o Senhor já havia sido levantado da terra. Essa era a sua forma de crucificação. Né? Ele disse em João 12, olha, quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. E logo depois, João explica. Isso ele disse com respeito à forma com que seria morto. Né? Neste momento, é o único momento no Novo Testamento em que o Senhor, ao invés de ele perdoar pecado, ele pede a Deus que perdoe os pecados. Irmãos, porque neste momento, o Senhor tendo sido levantado da terra, vamos colocar dessa forma, por favor, me entendam. Ele não mais era, né, nesse instante, o sacerdote, mas ele havia passado a ser o sacrifício. Ele era o sacrifício sendo entregue pelos nossos pecados. Então, nesse momento, ele orou a Deus e disse, Pai, perdoa-lhes. Era Deus Pai quem deveria agora perdoar os pecados. Naquele momento, o Senhor não quis, não pôde, se é que eu posso dizer isso, né, perdoar os pecados, porque ele estava sendo entregue em nosso favor. E a partir dali, do versículo 35, vemos que os que estavam ali ao redor começaram a, vamos dizer assim, provocá-lo. E não há como ler esses versículos e não percebermos que, por detrás dessas pessoas, o reino das trevas se levantava com um único intuito. E esse intuito era que o Senhor desistisse da cruz, desistisse do processo da cruz. Então, todas as palavras foram no sentido de desafiá-lo a sair daquela situação, a deixar a cruz. Se és o Filho de Deus, então salve-te a ti mesmo. Né? Você disse que salvaria os outros, salve de ti mesmo. Desça da cruz e creremos nele. Então, todos os intentos malignos eram que ele saísse daquela posição. Irmãos, e conosco não é diferente. Tantas situações pelas quais passamos, sempre haverá o convite para nós abandonarmos a posição de cruz.
para nós desistirmos da posição da cruz. Mas é o único caminho, irmãos, para seguirmos o Senhor de forma completa e experimentarmos o poder da vida de ressurreição. É passarmos pela cruz, né? Então, nesse período em que as pessoas provocavam, o Senhor ficou calado, não ouviram uma palavra de explicação, não ouviram uma palavra de defesa, nada. O Senhor estava mudo. Curiosamente, entre as pessoas que ali provocaram o Senhor, os dois malfeitores entraram em cena. Marcos nos diz que os dois malfeitores o insultaram também. Aqui, Lucas, só temos um insultando, o outro já aparece no final, já arrependido. Mas Marcos, que parece nos dar o processo todo, né, diz que no início os dois malfeitores falaram contra o Senhor, insultaram o Senhor. E o malfeitor que não se arrependeu, ele seguiu o discurso da multidão. Versículo 39, ele disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Né? Então, claro, ele queria ter alguma vantagem nessa decisão do Senhor. Mas aí aparece o nosso personagem. E nós vamos falar dele depois de passarmos pelas 7 palavras da cruz. Né? Ele o repreendeu e ele fez um pedido ao Senhor. Né? Ele pediu: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Imediatamente o Senhor lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa é a segunda palavra do Senhor na cruz. E não é curioso, irmãos, que tantas pessoas tenham falado tantas coisas contra o Senhor e o Senhor ficou calado o tempo todo. Mas tão logo esse esse malfeitor fez um pedido ao Senhor, o Senhor respondeu. O Senhor não estava mudo, né, a um pedido como esse. O Senhor não se omitiu, ele não ficou, né, calado diante de um pedido como desse malfeitor. Então, essa é a segunda palavra da cruz, e olhando pelo fluir desse texto, tudo dá indicação de que realmente a primeira palavra é a primeira que lemos no versículo 34, e a segunda é essa no versículo 43. As demais, nós vamos seguir uma sequência que parece ser coerente, mas não necessariamente é a única possibilidade. Então, agora vamos à terceira palavra que o Senhor proferiu sobre a cruz, ainda no período de 3 horas de luz, né? E essa palavra se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19. É o capítulo que descreve a crucificação do Evangelho de João. João, capítulo 19. Para pegarmos o contexto, leiamos a partir do versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Então, os irmãos percebem que isso aqui é precisamente aquele começo, né, da leitura que fizemos em Lucas. Então, nesse contexto, os irmãos têm que imaginar que os dois malfeitores estão do seu lado, crucificados também, e observando as coisas e ouvindo o que o Senhor disse. E entre a multidão que ali estava, lemos no versículo 25, tinha mais gente. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe,
E junto a ela o discípulo amado, o João Evangelista, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois de seu discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa foi a terceira palavra do Senhor na cruz. Observem que as primeiras três palavras do Senhor diziam respeito a outras pessoas. Então, ele intercedeu pelos transgressores ao Pai, na sua primeira palavra. Ele prometeu o paraíso para o transgressor que se arrependeu na segunda palavra. E aqui ele encomenda, né, o cuidado, né, da sua mãe a João, e João a tomou para casa a partir desse momento. Duas observações. Os estudiosos, com base nesse versículo 27, entendem que João tinha casa em Jerusalém. Ele morava em Cafarnaum, então lá seguramente ele tinha residência, mas ele tinha uma casa em Jerusalém. E foi para essa casa que ele levou Maria, para cuidar dela a partir desse momento. E ele a levou logo depois dessa palavra, ou seja, ainda naqueles primeiras 3 horas de luz, né? Para poupá-la de ver o fim, para poupá-la de ver as 3 horas de maior sofrimento, né, do Senhor. Né? E aqui estou lembrando aqui de mais uma peça nesse quebra-cabeças, né? Que os estudiosos eles creem que quando Pedro negou o Senhor e chorou tão amargamente e saiu correndo e fugiu, ele não ficou perambulando, mas eles creem que foi João quem o acolheu em sua casa e que durante aqueles dias, até o domingo de ressurreição, né, Simão Pedro esteve hospedado com João em sua casa. Caso contrário, ele provavelmente teria feito alguma bobagem, né? Então, são questões que os estudiosos concluem a partir do fato de que João tinha uma casa. E por que ele tinha uma casa? Ao que tudo indica, ele era o empresário, né, do setor pesqueiro que fornecia, né, alimentação e peixes para o sumo sacerdote, a casa do sumo sacerdote. Então, esse aqui era um posto avançado e, a partir dali, ele tinha os contatos. É por isso que ele conhecia o sumo sacerdote. A gente vê isso em outros textos também. Então, João era alguém bem de vida, tinha residência em Jerusalém, e ele foi usado pelo Senhor para não apenas, né, cuidar de Maria, mas também confortar Simão Pedro nesse período tão complicado. Bem, não sabemos exatamente como que essas três palavras se distribuem ao longo das 3 horas de luz, mas elas aconteceram ao longo dessas 3 horas de luz. E, de repente, se fez trevas. Né? Nós vamos voltar em João. Deixa apenas ler um versículo aqui em Lucas 23. Versículo 44 diz: Já era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então aí temos 3 horas de trevas. Irmãos, e outra coisa, 3 horas de silêncio. Não há nenhuma palavra registrada a respeito, né, nessas 3 horas. As outras palavras todas que leremos são a partir da hora nona, ou seja, a partir das 3 da tarde. Ao final daquele período, né, de 3 horas de trevas. E ao que tudo indica, essas palavras serão 4 palavras, foram ditas praticamente na sequência, uma após a outra. Né? Então, a quarta palavra, nós vamos ler essa palavra no Evangelho de Marcos, ela existe somente em Marcos e em Mateus. Então, vamos ler essa palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos pegar o 33, que é o equivalente ao que acabei de ler lá em Lucas. Marcos
15:33, chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. À hora nona, versículo 34, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o momento em que o Senhor realmente viveu, experimentou a separação de Deus. Isso é morte de verdade, é morte espiritual, separação de Deus. Ao contrário do que aconteceu na primeira palavra, quando ele se referiu a Deus como Pai, aqui ele se referiu a Deus como Deus, porque ele havia sido abandonado. A comunhão eterna do Pai com o Filho havia sido quebrada. Deus o desamparou por causa do pecado que estava sobre ele. Irmãos, nós vamos gastar a eternidade compreendendo a extensão dessa obra. Isso foge à nossa capacidade, né? Compreender o que aconteceu naquelas 3 horas, aquele período, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirar o pecado é muito mais do que perdoar o pecado. Tirar o pecado é remover, é desaparecer com o pecado. É fazer com que o pecado que está debaixo do sangue de Cristo já não tenha mais registro perante Deus. Se Deus o procurasse, vamos colocar assim, Deus não o encontraria. Ele tira o pecado do mundo. Por isso que em linguagem poética, o profeta diz que ele lança no fundo do mar os nossos pecados. O salmista diz que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Ou seja, Deus desaparece com o nosso pecado graças a essa obra que o Senhor realizou por nós. E esse é o momento, houve um grande preço a ser pago. E esse preço foi experimentar a separação de Deus. Às vezes a gente fica pensando que o sofrimento do Senhor foi o físico, não tenha dúvida que ele sofreu fisicamente, mas o grande e penoso trabalho da sua alma, ele diz que ele derramou sua alma na morte. Irmãos, claro, o físico do Senhor morreu, não tenha dúvida, mas o grande e penoso trabalho do Senhor foi entregar a sua alma à morte, né? Essa é a obra da cruz do Senhor. E então, ao final desse período, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Lembro uma vez, lendo a respeito de Spurgeon, o Spurgeon diz que ele tinha como costume meditar na palavra de Deus na mesa da cozinha. E o pessoal lá em volta e observando. E diz que certa vez ele estava meditando sobre esse texto e ele ficou imóvel por 2 horas. E ao final dessas 2 horas, ele ergueu a cabeça e falou assim, Deus abandonado por Deus. Quem pode entender? Não é verdade, irmãos? Então, de fato, essa é a realidade por detrás. O mistério, o eterno mistério para nós, né? Dessa obra que o Senhor fez e alcançou por nós. Mas o preço foi muito elevado, né? Ele foi abandonado por Deus. Essa foi a quarta palavra. Já ao final, né, das 6 horas de crucificação, ao final desse período de trevas. E as trevas eram uma manifestação física do que estava acontecendo no mundo espiritual. Deus Filho abandonado por Deus Pai. Ok, vamos então agora à quinta palavra. Voltando para João, a quinta e a sexta palavra encontramos no Evangelho de João. João 19, vamos continuar a leitura do ponto em que paramos. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Irmãos, vocês lembram que quando ele falou com a mulher samaritana,
Ele falou assim: se alguém beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Ele é aquele que pode dessedentar eternamente. E ele, a despeito disso, por causa da obra da cruz, ele passou sede. É claro, irmãos, que essa sede não é somente a sede física, né? Lembre-se do Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É assim que o salmista diz: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede, sede do Deus vivo. 3 horas de abandono, e ele teve sede. Toda vez que você sentir sede, lembra que existe uma sede muito mais intensa, muito mais grave, muito mais importante, mas que o Senhor pode atender e descendentar para sempre. Ele sentiu sede. E aí o versículo 29 diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ao Senhor foram oferecidos 2 bebidas em 2 momentos diferentes. Bom, o vinagre foi oferecido mais de uma vez, mas antes do vinagre, logo ao começar a crucificação, tinha a opção dele tomar vinho com fel. Era um entorpecente. Era algo que o pessoal dava para os crucificados para amenizar as dores físicas. E o texto diz claramente que o Senhor se recusou a tomar isso, né? Mas agora, nessa situação, é vinagre, né? Embebido numa esponja, o Senhor o tomou. E tendo tomado, ele disse: está consumado. Então, a obra da redenção, a obra, né, para redimir o homem do seu pecado, estava terminada, completa, consumada. Isso significa que não ficou absolutamente nada para você ou para eu fazermos. Isso significa também que essa obra que o Senhor realizou está lacrada, perfeita para sempre. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado, né, desse sacrifício. Nada do que fazemos pode melhorar nem desfazer os benefícios de tamanha obra, porque é alguma coisa que não depende de você, depende daquilo que o Senhor fez. E aqui o texto diz, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Mas Lucas, e somente Lucas, nos diz como ele rendeu esse Espírito. Então, ao render o Espírito, ele proferiu a 7ª palavra. Então, voltamos a Lucas para encerrarmos essa sequência de 7 palavras do Senhor sobre a cruz. Lucas, capítulo 23. Versículo 45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, quando o Senhor diz está consumado, o véu se rasgou, porque já mais nada havia para ser feito. Aquilo que separava, que impedia que o homem chegasse à presença de Deus, já havia sido tratado. O véu se rasgou em símbolo disso. Então, versículo 46, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, essa foi a última palavra. E ao pronunciar a última palavra, ele voltou a dizer Pai, né? A obra de, de redenção havia sido completada e ele voltou à comunhão com seu Pai, né? Aqui ele diz que clamou em alta voz. Os irmãos já devem ter percebido, né? Uma pessoa que está muito fraca, muito débil, principalmente alguém que está, né, à beira de adormecer no Senhor, ela mal consegue falar. E se ela fala, é um sussurro, né? Mas o Senhor, clamando em alta voz, significa que a vida estava nele. Ele tinha vida, e vida com força.
né? O Senhor morreu porque ele entregou a sua vida por nós. Às vezes a gente cai na cilada de achar que ele morreu porque ele já tinha apanhado tanto, já tinha perdido tanto sangue, já estava assim, a vida estava esvaindo dele. Negativo. O Senhor disse: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e para reaver. Esse mandato recebido, meu Pai. Irmãos, o Senhor morreu porque ele desejou morrer. Ele se entregou por nós, fazia parte da obra de Deus. A morte nos acomete, irmãos, por causa do pecado que está em nós. Ela dá pega para a morte segurar em nós, né? O salário do pecado é a morte. O Senhor nunca pecou. A morte não tinha onde segurar no Senhor. E é por isso que quando ele se entregou à morte e morreu voluntariamente, também lemos que a morte não tinha como retê-lo, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então aqui vemos isso de forma muito sutil, dizendo assim, olha, ele clamou em alta voz. Ele estava em plena condição mental, apesar de todas as feridas, apesar de todas as, né, a perda de sangue, ele tinha energia, ele é a vida. Mas ele entregou o seu espírito ao Senhor e, dito isso, expirou. O Senhor voluntariamente se entregou por nós. Então, irmãos, essas 7 palavras do Senhor na cruz são tão cheias de significado, né? Não deixe de meditar nisso, né? Medite, né, em cada palavra, o que ela significa, as consequências de cada uma delas. Então, agora nós vamos voltar especificamente e focarmos, né, na interação do Senhor, que é muito breve, apesar de muito significativa. Ela é muito breve com esse segundo malfeitor, né? Vou começar com 2 menções a respeito desse malfeitor, são bastante significativas. O irmão Simpson, ele diz assim, que os malfeitores representam o céu e o inferno, e a cruz de Cristo é a linha divisória entre os dois, né? Então, fisicamente ali já tínhamos um retrato daquilo que é uma realidade espiritual. E o Spurgeon diz algo muito poético. Ele diz que a respeito desse malfeitor que, né, se arrependeu, diz, foi o último companheiro antes da sua morte e o primeiro depois dela, né? Eu não lembro quem foi que mencionou o seguinte, que em meio a toda aquela oposição da multidão, das pessoas insultando o Senhor, debochando o Senhor, o reino das trevas pedindo que ele descesse da cruz, que provasse alguma coisa, né? Em meio a toda essa situação tão desesperadora, a palavra desse malfeitor que se arrependeu para o Senhor, que o reconheceu como rei, que reconheceu que ele era inocente, era como se fosse um alento, uma palavra de alento que o Espírito Santo dava ao Senhor, como encorajamento para ele ir até o final, né? Nós lemos lá em Isaías, né, que Deus lhe daria muitos como a sua porção. E aqui como se ele estivesse dizendo, olha, esse é o primeiro de muitos, né? Então, vá até o final, persevere, né? E assim o Senhor perseverou. Mas aqui o que vemos é algo muito curioso, irmãos, porque é a manifestação da graça de Deus no seu ápice. Porque esse malfeitor não teve tempo de fazer nenhuma boa obra, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de participar do Partir do Pão, de viver uma vida cristã. Ele não teve tempo de ter Cristo formado em si. E, contudo, o Senhor lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. É a graça de Deus. Não tem outra. Ele não fez nada para merecer.
E, curiosamente, havia outro malfeitor, companheiro dele, que viu as mesmas coisas que este havia visto, que ouviu as mesmas coisas que este havia ouvido, e continuou endurecido até o final. Um se converteu, outro não se converteu. E até hoje isso é tão realidade, né? Às vezes tomamos duas pessoas que praticamente têm as mesmas oportunidades, ouvem as mesmas coisas, veem as mesmas coisas, um se arrepende, outro não. São mistérios da relação espiritual de pessoas com Deus, né? E aqui temos esse retrato muito claro, muito vívido. Esse fez um pedido. E a gente acha assim, então vou deixar para arrepender no fim da vida. Alguém já disse, não faz isso porque isso raramente acontece, né? Mas observem os irmãos o seguinte, ele pediu para ser lembrado quando o Senhor voltasse no seu reino. E o Senhor não lhe prometeu o reino. Lhe prometeu o paraíso, né? Agora, que paraíso é esse? Na cultura hebraica, então havia o Sheol, é a palavra hebraica, ou o Hades, que é a palavra grega, que era o local em que ficavam os mortos, né? Então, quem morre vai para esse lugar. E esse lugar, por sua vez, está subdividido em dois compartimentos. O Gehenna, que na nossa tradução normalmente aparece como inferno, né? E o paraíso. O Gehenna é onde vão aqueles que não foram justificados. E, né, para o paraíso vão os justificados. Aguardar o momento da ressurreição. Para o paraíso, o Senhor foi também e ficou até o dia que ele ressuscitou. Daí a 3 dias o Senhor ressuscitaria. Então o Senhor esteve sim no paraíso até o domingo de ressurreição. E o que ele diz nesse texto a esse malfeitor que se arrependeu, foi assim, você estará comigo lá, né? Claro, o Senhor ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Aquele malfeitor e tantos outros estão lá no paraíso até o dia de hoje e ficarão até o dia da ressurreição, quando o Senhor se ouvir a voz do Filho do Homem e todos os que estão nos túmulos se levantarão. Uns para juízo, outros para a vida eterna, né? Então, é muito importante isso. Às vezes a gente acha que, tanto faz, né? Posso me arrepender lá? Não, aos 48 do segundo tempo. Se isso acontecer, o Senhor salva a si mesmo, assim como nós vemos aqui. Mas, pergunta, e o reino? Não existe a promessa do Senhor para a participação dele no reino. Ali pode ser alguma coisa diferente, e não precisamos entrar nisso, até porque muito disso é mistério para nós. Mas o fato é claro, ele pediu uma coisa e o Senhor lhe deu outra, que é o que podia ser dado naquele momento, né? Mas a fé desse malfeitor é muito impressionante, porque em pouco tempo, irmãos, ele começou insultando o Senhor também. Mas o irmão Campbell Morgan, ele defende que o Senhor foi o primeiro dos 3 a serem crucificados, e possivelmente tenha sido mesmo, pelo texto dá a impressão que é isso. Ou seja, este malfeitor observou o Senhor sendo crucificado. E ele observou que o Senhor não havia, né, aberto a boca para reclamar, para se defender, né? Ao contrário, ouviu o Senhor falar a primeira palavra, que era a palavra de pedido de perdão a Deus. E não somente isso, os malfeitores morreram depois do Senhor. Vocês lembram? Quando foram quebrar as pernas, o Senhor já tinha morrido. Os malfeitores ainda não. Ou seja, esses malfeitores ouviram as 7 palavras da cruz. Não somente a primeira, não somente a segunda, ouviram todas elas. E esse malfeitor se arrependeu logo depois de ouvir a primeira palavra. E a segunda palavra já foi para ele, já foi a promessa. Então, vários irmãos, interessante, né? Vários irmãos dizem que não há fé tão forte, tão poderosa, tão bonita, tão objetiva no Novo Testamento como a desse malfeitor que se arrependeu.
E como é que o Senhor lidou com ele? Acabamos de ver. O Senhor, por um lado, ele não se defendeu, ele foi até o final do processo de cruz. E talvez o aspecto mais bonito, mais comovente, é que tão logo esse malfeitor fez o pedido, o Senhor lhe respondeu. E lhe respondeu com uma palavra, né, tão bonita, tão cheia de significado e de esperança para aquele malfeitor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Muito disso é verdade para tantos de nós. Nessas 7 palavras, a gente deve entesourá-las com muito carinho. A título de conclusão, vamos considerar um pouco da mensagem que temos por detrás dessas cruzes, dessas pessoas que estão envolvidas aqui, inclusive desse malfeitor. Ele tem creio eu, uma mensagem muito importante, muito relevante para nós. Mas antes disso, vamos voltar uma página. Minha Bíblia é uma página. Ainda no capítulo 23 de Lucas, vamos ler um par de versículos aqui. Palavras de Pilatos, versículo 16. O Senhor ainda estava nesse seu pseudo-julgamento, né? Fizeram um julgamento fake para ele. E Pilatos havia decidido soltá-lo. Versículo 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Versículo 17 diz, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Agora, observe que explicação que ele dá a respeito de Barrabás. Versículo 19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Sedição é uma revolta. Ninguém faz revolta sozinho. Então, Barrabás tinha uma equipe dele que estava dos revoltosos. E muitos estudiosos pensam que os 2 malfeitores crucificados com o Senhor eram precisamente da turma de Barrabás. Barrabás e os 2 foram condenados, foram julgados e condenados. Irmãos, a terceira cruz, então tem a cruz dos 2 malfeitores, a cruz do Senhor não foi preparada humanamente falando, ela não havia sido preparada para o Senhor. Ela havia sido preparada para Barrabás. Mas Pilatos teve que soltar Barrabás. Então, o Senhor foi crucificado nessa cruz. Agora, espiritualmente, sabemos que o sangue do Cordeiro, o precioso sangue do Cordeiro, era conhecido desde antes da fundação do mundo. No coração de Deus, aquela cruz sempre havia sido a cruz do Senhor. Mas, do ponto de vista humano, havia sido a cruz de Barrabás. Então, convido os irmãos agora só para pensarmos nesses 3 malfeitores. O que não se arrependeu, Barrabás, e o que se arrependeu. Né? O que não se arrependeu, irmãos, acho que é muito evidente para nós. Ele representa aqueles que, pela dureza do seu coração, pelo engano do inimigo, morrem nos seus pecados. Mesmo tendo visto o que o outro viu, mesmo tendo ouvido o que o outro ouviu, mesmo tendo tido a mesma oportunidade, ele poderia ter ouvido as mesmas palavras do Senhor que o seu companheiro ouviu. Mas não. Ele não ouviu. Ele morreu nos seus pecados. E nenhuma injustiça havia sido cometida. Porque o seu próprio companheiro, aquele que se arrependeu, disse, olha, ele nenhum mal fez, nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram isso. Nós com justiça. Ele reconheceu que a porção deles era morrer. O salário do pecado é morte. Não havia injustiça nisso.
Então, aqueles que morrem nos seus pecados terão que responder por eles. Grande tragédia, irmãos. Não gosto nem de pensar nisso, mas é um fato, né? Agora, vamos pensar um pouquinho em Barrabás. Eu consigo imaginar, nessa cena da crucificação, as cruzes ali, a cruz do Senhor no meio, aquela multidão em volta e Barrabás passando pelo fundo, observando, olhando e pensando: aquela cruz era minha. Aquele era o meu lugar. Era eu que devia estar lá agora e não estou lá mais. Por quê? Porque o Senhor estava no lugar dela. Sim, havia sido o povo que disse: solta-nos Barrabás, crucifica este. Mas Barrabás ele representa de forma muito bonita, muito clara, aquele momento em que nós entendemos que o Senhor morreu em nosso lugar. O que os teólogos chamam da morte vicária do Senhor, a morte substitutiva, aquela morte de alguém no lugar do outro. Mas, se os irmãos pensarem, eu disser assim: olha, Barrabás, depois daquilo, voltou para a cidade. Aí a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas se eu falar assim: ah, ele resolveu constituir família, tudo bem, é razoável. Ah, ele voltou a fazer bagunça. É possível, né? Por quê? Porque ele estava solto. Ele estava, abre aspas, vivendo a sua vida, né? Porque o Senhor havia morrido no seu lugar. Mas nisso daí temos um alerta. E esse alerta vai ficar claro quando nós considerarmos esse terceiro malfeitor. Se eu disser, os irmãos, que esse terceiro malfeitor, depois da crucificação, ele voltou para a cidade, constituiu família, fez isso, fez aquilo, os irmãos falam assim: não, não tem jeito. É verdade, não tem jeito. Por quê? Porque ele morreu. Ele morreu ali, né? Então, qual é a mensagem, irmãos, que esse segundo malfeitor nos traz? É a mensagem de Paulo aos Gálatas: crucificado estou com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive. Cristo é quem vive em mim. Não foi a experiência de Barrabás, provavelmente. Irmãos, nós precisamos nos ver não como Barrabás. Nós começamos a vida cristã e como Barrabás nós temos que entender que Cristo morreu em nosso lugar. Então esse é apenas o primeiro passo. Mas a tragédia é que muita gente não sai desse primeiro passo, né? A vida cristã para eles é simplesmente: Cristo morreu em meu lugar. Estou livre, eventualmente, para viver a minha vida e fazer o que eu quiser. Irmãos, e não é isso. Nós precisamos ir um passo além. E como esse outro malfeitor, nós precisamos nos ver crucificados com Cristo. Morremos no Senhor, ressuscitamos no Senhor. Agora, a vida que vivemos é a vida do Senhor em nós. E nós não temos o direito de viver como nos dá na mente, na vontade. A gente precisa aprender a nos sujeitarmos à vontade do Senhor e permitir que a vida dele se manifeste no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, deixa essa reflexão, essas mensagens que esses três malfeitores nos deixam aqui nessa cena tão, por um lado, tão terrível do ponto de vista humano, mas por outro, tão glorioso, porque foi nesse momento que o Senhor triunfou e ele despojou principados e potestades, né? Somos gratos ao Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor, né, confirme aquilo que Ele desejar confirmar em cada um, que Ele nos encoraje a prosseguirmos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua condução. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é tão perfeita, Senhor, tão rica. Toma, Senhor, essas fracas palavras, Senhor, falhas em tantos aspectos, e o Senhor mesmo corrija, complete, confirme. Senhor, fala ao coração de cada um. Tu conheces a necessidade daqueles que ouvem, daqueles que ouvirão. Senhor, faz a tua obra, atrai-nos, ganha-nos para ti, porque o Senhor é digno.
Ninguém fez por nós aquilo que o Senhor fez. Por isso o Senhor é incomparável. E assim nós te bendizemos em adoração e o fazemos em nome de Jesus. Amém.